Eu vou aproveitar aqui para falar das 5 condições que só um monarca constitucional consegue satisfazer. Primeiro, ele não deve favor a partidos políticos, porque aquele cargo é hereditário, ninguém tem como removê-lo. 2, não deve favor a políticos, porque também não podem mexer na posição que ele ocupa. 3, tem visão de longo prazo, que ele quer perpetuar a dinastia. 4, o interesse pessoal dele se confunde com o interesse público, por razões óbvias, porque ele não quer ver, quer preservar a monarquia. Aí, por isso tem que tratar a nação com muito cuidado. E uma quinta característica que eu acho interessante, e é peso pesado, é a seguinte: o que você pode oferecer a um monarca melhor do que ele já tem, para corrompê-lo? Beira o impossível. E, para o momento, nenhum chefe de Estado eleito consegue satisfazer essas 5 qualidades. É uma coisa interessante, só o monarca consegue isso. E a gente, por exemplo, vê isso com muita clareza. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ler as instruções do Marquês de Itanhaém aos preceptores do Pedro II. Está na internet, instruções do Marquês de Itanhaém aos preceptores do Pedro II. É claríssimo ali a educação recebida por Dom Pedro II. E isso, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que chefe de Estado tem que ser acompanhado desde garotinho, juventude, início da idade adulta, e aí sim você tem um chefe de Estado, digamos assim, 5 estrelas. O Brasil teve isso, e foi um período ótimo da nossa história. O artigo 9, ele dizia que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Aí, no primeiro momento, pode parecer uma coisa assim, né, no imperador e tal. Eu chamaria a atenção que foi com o surgimento do cristianismo que surgiu essa concepção de que a pessoa humana é sagrada e inviolável. Isso é extremamente importante. E a Grécia clássica, Roma, não tinha essa concepção. Havia realmente muito diferente. Então, me parece que é uma coisa bastante normal que o texto constitucional mencione isso. Eu gosto particularmente do artigo 147 da Carta Imperial, que se refere ao papel dos militares. São apenas 18 palavras. A força militar é fundamentalmente obediente e só pode se reunir autorizada pela autoridade legítima. Observe bem, autoridade legítima. Aí, quando você vai para o artigo, 145, da atual carta, tem 58 palavras, é um artigo dúbio, que muita gente diz: olha, isso aí dá. O Jânio de Carvalho disse isso em artigo que publicou na imprensa nacional, pensando aqui no Globo, acho nos jornais, que isso meio que é uma porta entreaberta para um golpe de Estado. É bastante interessante que essa questão tenha sido tão bem abordada para os nossos no ano passado. Outra coisa interessante era a inviolabilidade dos direitos civis e dos políticos na sua atuação do dia a dia. Isso estava lá, dito de maneira claríssima, sem nenhuma dúvida. Eu, particularmente, gosto muito também do artigo que trata da liberdade de imprensa. E é dito lá que qualquer pessoa podia se manifestar abertamente, sem nenhum tipo de censura, pela imprensa, escrita e falada. Isso está autorizado. Parece até que esse negócio de liberdade de imprensa foi uma grande descoberta da Carta de 1988. Não, isso estava lá em 1824. E tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II observaram isso rigorosamente. Houve um pequeno incidente com o nosso patriarca da independência, Bonifácio, que foi acertamente criticado por um jornal,
e pediu a Dom Pedro I para empastelar. Parece que a proibição durou uma semana, Dom Pedro II rapidamente voltou atrás, mas foi, digamos assim, o único deslize que teria acontecido nessa questão da liberdade de imprensa. E aqui cabe aquela frase que eu acho magistral, eu não acho, eu fico impressionado como isso não aparece na nossa imprensa, aquela de Dom Pedro II, quando ele diz que imprensa se combate com a própria imprensa. Isso significa diálogo, debate civilizado. Coisa que a República foi inaugurada, né, em 1889, a primeira coisa foi a ditadura da espada, em que houve, sim, censura de imprensa. O Brasil transcorreu todo o século XIX, praticamente, desde 1802, com plena liberdade de imprensa, e depois ficou essa coisa, né? Vários ditadores, enfim. O artigo 179 da Carta Imperial, que a nossa palestrante acabou mencionando, ele tem um dispositivo extremamente interessante, claramente no texto constitucional, em que qualquer pessoa pode, por escrito, cobrar responsabilidade dos dirigentes e exigir ser respondido. É interessante que isso estava lá, claríssimo, fora, e aí vem por fora, uma coisa que os ingleses mantêm até hoje, eu estou me referindo, question time, né? A hora da sabatina, do primeiro dia das quartas-feiras, e às sextas-feiras, diante da rainha, uma reunião entre os dois. O Brasil teve isso durante todo o Império, toda semana. Dom Pedro se reunia com seus ministros e cobrava responsabilidade. Ele era um grande fiscal. Havia situações em que ele até começava a reunião e ele saía. Agora a decisão é com o senhor. Além disso tudo, uma coisa que eu particularmente aprecio muito é a tradição que iniciou o governo regional e das audiências públicas. Dom João VI fez isso, Dom Pedro I fez isso, Dom Pedro II, eu acho que é os sábados, de 3 às 5, lá na Quinta da Boa Vista, recebia qualquer pessoa que quisesse falar com ele, inclusive escravos. É algo assim, né? Algo, do ponto de vista de uma organização política institucional, era uma coisa assim de você bater palmas, porque não era nada bom. Eu acho que, em matéria de respeito, né, ao povo e ao direito e ao dinheiro público, o Império passou galhardamente no teste. Né? É um fato, por exemplo, Dom Pedro II nunca teve ajustado a dotação da coroa imperial, 800 mil votos, que foram os mesmos durante todo o Império. Saiu esses recursos, eram 5% no início do Império, e no final do Império havia caído para 0,5%. Absoluto respeito pelo dinheiro público. Obviamente, né, essa república de paz de conta não passa nesse teste. Enfim, eu queria também aproveitar para agradecer, né, a atenção, o convite que foi feito para estar aqui, né, nesse sábado à tarde, no monumento monárquico, digamos assim, e se alguém quiser fazer uma pergunta, eu adoro um debate, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos.